Olá, sétimo ano! Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos aprender hoje sobre poemas. Pois é, nós já aprendemos, já conhecemos basicamente a estrutura de um poema, mas vamos vê-lo hoje de uma outra forma, tá? Poemas em letras de música. Muito interessante, né? Com certeza vocês já ouviram por aí uma letra de música lindíssima, né, que expressasse sentimentos, que fizesse com que vocês refletissem sobre algum assunto. Então, vamos falar sobre isso hoje, tá? Sobre esse gênero textual. Bom, começando aqui, vocês vão abrir lá na página 218 para nós começarmos a leitura juntos, tá? Peguem um livro, porque é importante acompanharmos a aula juntinhos, para vocês grifarem algumas palavras que eu vou destacando, fazerem alguma anotação, caso seja necessária, ok? Bom, palavras carregadas de significado. Vamos lá começar, então? Temos aqui algumas perguntas sobre conhecimentos prévios que eu acho bem interessante que nós façamos, tá? Primeiro, número 1. Promova com seus colegas um recital poético na sala de aula. Não é possível que nós façamos isso agora, nesse momento, né? Devido a esse distanciamento. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Mais uma outra oportunidade, nós com certeza poderíamos fazer. Entre as poesias recitadas, qual delas chamou mais sua atenção? Por quê? Como você definiria o que é poesia? Eu quero começar a partir do 3 aqui, tá? Como você define poesia? O que é poesia? Sabemos, já conhecemos a estrutura de um poema, mas muitas vezes confundimos a palavra poema com poesia. E a pergunta é: como você define o que é poesia? Número 4. Para você, em que medida letras de música e poemas se parecem? Em que medida elas se parecem? Vocês acham que há muitas semelhanças entre a letra de uma canção e um poema? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Sobre o gênero textual, poemas e letras de música. Bom, vamos lá. Começando aqui, nós temos uma explicação bem bacana que eu acho interessante ler para vocês. Fica aqui embaixo, na próxima página. Uma leitura complementar aqui, ó. Poesia, olha, vamos falar primeiro e diferenciar, tá? Poesia de poema. Sabemos que poema, ela segue uma estrutura, tá? Que eu consigo identificar esse gênero textual, tá? Porque ele é formado de versos e estrofes. Lembraram disso? Muito bem. Podendo ter rima ou não. Agora, vamos lá entender o que é a poesia, tá? Olha aqui, poesia é a linguagem subjetiva. Quando nós falamos de subjetividade, nós falamos de palavras que podem, muitos sentidos que elas podem transmitir de acordo com o interlocutor, aquele que recebe aquela letra, aquele que lê aquele poema. Então, ou aquela letra de canção, aquele texto, seja o que for. Uma linguagem subjetiva, ela não é direta, tá? Ela traz sempre um sentido ou múltiplos sentidos através dela. Vou explicar isso para vocês diretamente aplicado ao texto, para facilitar a compreensão dessa subjetividade. Temos aqui, ó, é a linguagem subjetiva que utilizamos para exprimir nossos sentimentos e nossas emoções, em geral com elementos sonoros, ritmo, rima e verso, tá? Agora vamos lá. Então, nós percebemos que a poesia ela é uma linguagem que tenta expressar sentimentos. Tudo aquilo que expressa as intenções do interlocutor, tá? Daquele que escreve, daquele que canta. Tudo aquilo que vai demonstrar, que vai trazer essa impressão de sentimento, carregada de sentimentos, né? Ela é a poesia, que não necessariamente tem que ser um poema. Nós temos poesia, por exemplo, num quadro,
tá? Eu posso olhar para um quadro e ele pode me traduzir um sentimento, ele pode expressar sentimentos que me traduzem uma poesia. Eu posso simplesmente observar a natureza e sentir uma emoção muito grande ao perceber a grandiosidade daquela beleza que ela me transmite. E isso é uma poesia. Poesia, então, gente, é a expressão dos sentimentos, seja através de uma linguagem verbal ou não verbal, como eu dei o exemplo da figura de um quadro, tá? Então, a poesia, vamos pensar assim, é uma linguagem expressiva que transmite sentimentos, que pode estar atrelada ao poema ou não, tá? Existem poemas que não vão ter poesia, tá? Na maioria deles nós conseguimos encontrar, mas isso não é uma regra, tá bom? Vamos ver aqui agora sobre poemas. Poema é a forma da poesia. Em geral, confundimos poema com poesia, porque escrevemos poesia dentro do poema. Embora se possa escrever também poesia em prosa. Como assim escrever poesia em prosa, professora? Vamos lembrar que um texto em prosa são textos comuns, formados por parágrafos, tá? São textos formados por parágrafos. Já a poesia é formada por versos e estrofes. Então, eu também posso escrever um texto lá em seu formato de margens, de parágrafos, está numa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, um texto comum, como nós no dia a dia nos deparamos, sendo que um texto que expressa, sim, a poesia, o sentimento, a subjetividade. Tá legal, gente? Então, continuando aqui. Por que escrevemos poesia em poema, embora possa escrever também em prosa? Podemos dizer que o poema é a roupa mais comum da poesia. Como eu falei para vocês, a maioria dos poemas vai trazer essa poesia, vai expressar, tá? Então, podemos dizer aqui, como o livro bem colocou, é a roupa mais comum da poesia, a sua parte concreta, enquanto a poesia é a parte imaterial, porque fala de emoção, de sentimento, tá? Então, através da poesia, eu consigo expressar o meu sentimento, certinho? Deu para compreender a diferença entre poesia e poema? Poema, ela está baseada em uma estrutura que eu consigo visualizar, que eu preciso seguir, tá? Essa estrutura é baseada em versos e estrofes, tá? No caso, as palavras de forma concretas, tá? Sendo expostas. Já a poesia, não. É o sentimento que foi expresso pelo eu lírico, por exemplo, dentro de um poema, tá? E, no caso também de outros tipos de textos, né, que eu não tenho eu lírico, eu tenho narrador, tá? Que expressou os seus sentimentos, tá? Em forma de poesia, ele concretizou no texto transmitido. Deu para compreender a diferença entre poesia e poema? Então, ok. Temos agora falando sobre letras de música. Olha, na letra de música é a combinação harmoniosa dos sons dos instrumentos acrescida musicalidade das palavras. É no ritmo que a canção se distingue um pouco mais do poema, pois está estreitamente vinculada ao ato de cantar. O ritmo é muito ligado à música, aos instrumentos, aos arranjos. Temos aqui até uma leitura complementar. Sugerimos a leitura do artigo Por uma Antologia da Canção, um poema e letra publicado na revista Cult. Você pode ter acesso ao conteúdo através do site da própria revista. Temos aqui o site de acesso, tá? Bom, vamos ler aqui o Caracterizando o Gênero, tá? Vamos ler essas informações. Como se trata de uma forma de manifestação artística das mais expressivas ao longo dos anos, o poema sofreu inúmeras transformações, sem que, contudo, cada nova forma implicasse o abandono total das anteriores. Assim, é perfeitamente natural um poeta cultivar uma forma de composição bastante rígida, como
o soneto, né, que nós já aprendemos, inclusive, enquanto o outro prefere mais liberdade, tanto temática quanto estrutural. Neste capítulo, seguiremos pelo caminho da liberdade, ou seja, do verso livre e da temática do cotidiano. Nós vamos ver tipos de poemas bem diferentes e nada tradicionais, nada convencionados em versos e estrofes, tá? Que é um poema com uma estrutura bem diferenciada, uma estrutura livre. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, começando agora, nós vamos para a página seguinte e vamos ler aqui e mostrar para vocês, como exemplo, essa estrutura que eu acabei de falar. Cada linha, tá? Que nós vamos lendo se refere ao verso. E cada trecho, tá? Nesse caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4 versos, tá? Nós temos aqui, então, uma estrofe, ok? Temos aqui 4, 4, 4, sempre 4, né? Então, temos essa estrutura aqui. Vamos lá. Todo mundo tem, deixa eu ler o título primeiro, ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e enxergar se os olhos são maiores ou são orientais. E daí, que diferença faz? Todo mundo tem de ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí, que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo, tudo não é tão legal. Já pensou tudo sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Eu vou aumentar um pouquinho, gente, tá ruim para eu ler, tá? Pronto, agora sim. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer, de se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou? Tudo sempre igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Temos aqui, ó, Adilson Xavier e Vinícius Castro. Bom, deixa eu diminuir agora um pouquinho esse texto que nós lemos agora. Temos aqui uma leitura complementar. Em uma sociedade como a nossa, na qual infelizmente ainda persiste muita desigualdade, muitas crianças sofrem preconceito por serem diferentes. Por essa razão, existem campanhas publicitárias para romper com esse ciclo de preconceito. Pensando nisso, a campanha Ser Diferente é Normal é uma iniciativa do Instituto Meta Social para promover a conscientização sobre as diferenças e a importância da inclusão social. Há 20 anos, o Instituto Meta Social desenvolve ações junto à mídia para promover a inclusão social. A intenção é mostrar de forma positiva, alegre e motivadora as potencialidades de todas as pessoas, independentemente de suas limitações, levando a sociedade a ver que todos possuem o mesmo valor e, por isso, merecem ser tratadas com respeito e dignidade. Diversos artistas, como Gilberto Gil e Lenine, gravaram a letra da música Ser Diferente é Normal, de autoria de Adilson Xavier e Vinícius Castro, demonstrando, além de sua versatilidade, seu engajamento social. Ou seja, esse é um poema musicado, podemos dizer assim, tá? É a letra de uma canção e, na verdade, não deixa de ser um poema, tá? Devido à sua estrutura, devido à sua expressividade. Tá legal, gente? Então, temos aqui um exemplo, de fato, de um poema dentro de uma letra de música. Tá legal? Vamos lá, então, continuar. Temos perguntas referentes ao texto que nós já comentamos muitas delas e temos abordagens aqui na sequência sobre aprender essas estruturas diferenciadas, um pouco mais livres dos poemas, tá? Vamos lá. Diferentemente da prosa, como eu falei para vocês, do texto em prosa, em parágrafos, né?
cuja organização se dá em parágrafos, a organização interna dos poemas e das letras de música se dá por meio de versos e estrofes. Verso é cada linha do texto, estrofe é o conjunto de versos. Já falamos sobre isso. Nos poemas, os versos podem ser caracterizados pela sua musicalidade, conseguidas pela recorrência da posição de sílabas fortes e fracas, alternadas no verso, no caso, a metrificação e a versificação. Já nas letras de música, há uma flexibilidade formal, pois o mais importante é a musicalidade e o ritmo. Vamos ver aqui, as estrofes variam de acordo com o número de versos e podem ser. Olha aqui o tipo de estrofe. Dístico, quando apresentam 2 versos. Terceto, quando apresentam 3 versos. Quadra ou quarteto, quando apresenta 4 versos. Quinteto ou quintilha, 5 versos. Sexteto ou sextilha, 6. Sétima ou septilha, 7. Oitava, quando apresenta 8 versos, ok? Então, isso aqui é a maneira como nós podemos estruturar um poema, tá? Se eu tenho versos, nesse caso aqui, nós tivemos versos versos de 4. Tivemos 4 versos em cada estrofe, portanto, nós tivemos uma quadra ou um quarteto, tá? Eu poderia ter apenas 2 versos em cada estrofe. Eu teria, no caso aqui, ó, uma estrofe dística, tá legal? Então, vamos lá. Aí nós temos algumas perguntas que vêm na sequência sobre tudo que nós comentamos hoje, tá? Espero que tenha ajudado vocês a compreenderem isso. Bom, agora vamos conhecer sobre concordância verbal. Bom, por que concordância verbal? Nós aprendemos a classificar os sujeitos, identificar os sujeitos nas orações e agora vamos entender um pouco sobre a concordância desses sujeitos com o verbo, tá? Com os seus verbos, tá? Ou com o verbo, dependendo da oração. Então vamos lá observar essa concordância, essa relação entre eles, tá legal? Vamos lá. Muitas vezes isso vai ser muito natural, intuitivo, devido a todos nós sermos falantes da língua portuguesa, já conhecermos a gramática de maneira internalizada. Mas temos que ter atenção a algumas abordagens. Vamos lá? Temos uma tirinha aqui na página 240, eu vou ler no meu livro, porque não dá para ver aqui, tá? Está embaçado. Primeiro ele fala assim, temos aqui a linguagem não verbal, primeiro vamos observar sempre a linguagem não verbal, tá? São as imagens, temos aqui uma pessoa bem vestida de terno e gravata, com uma maleta, uma mala, um rapaz acompanhando. Temos aqui uma casa humilde, temos aqui cactos, mostrando que é um lugar de seca, um lugar sem muita chuva, tá? Devido à presença do cacto. Temos aqui imagens de árvores que não apresentam flores, não apresentam folhas, tá? Estão secas também. Ou seja, observando essas imagens aqui, nós já conseguimos perceber uma situação de seca. Temos uma mulher levando uma criança aqui, de mãos dadas, e aqui o menino com a barriguinha grande, com um rosto, um semblante triste, como se estivesse não se sentindo feliz, tá? Se demonstrando está passando por alguma necessidade, tá? Isso aqui é o que a gente consegue perceber pela imagem. Agora vamos lá à fala. Como estão as coisas aqui no sertão, Arthurzinho? Esse rapaz perguntou, esse senhor. E o rapaz respondeu, tudo no mesmo, deputado. Então, já entendemos que esse homem aqui é um deputado, tá? Pela vestimenta também nós conseguimos perceber isso, deduzir, E aí, ao fundo, uma mãe com a criança olhando, segundo quadrinho. Sendo assim, disse o deputado. E o rapaz, pode continuar prometendo o de sempre. E o menino tristinho, como se estivesse tossindo, sabe? Como se estivesse se sentindo fraco, tá? Pelo semblante demonstrado aqui na imagem. Ou seja, aparentemente, tudo continua igual, porque tudo que ele prometeu não foi cumprido, Pelo que se percebe aqui nessa tirinha, certo?
Perfeito. Vamos continuar, então, aqui embaixo. O deputado da tirinha é um homem honesto? Percebe-se que não, né? Porque tudo que ele promete parece que não foi cumprido, né? Tudo continua do mesmo jeito, tudo está na mesma, tudo continua igual, nada melhorou. Qual é o sujeito do verbo estar no primeiro quadrinho? Vamos olhar lá? O verbo estar aqui no primeiro quadrinho está assim, ó. Como estão as coisas aqui no sertão, Arthurzinho? Eu vou perguntar o que para o verbo, gente? Quem ou o que, certo? No caso aqui eu pergunto o que estão, né? Aqui no sertão, as coisas. Então o sujeito dessa oração são as coisas. Perceberam isso? Ótimo. Aí vamos lá. Como podemos formalmente identificar o sujeito de um verbo? Como vimos, para identificar o sujeito de um verbo, basta analisar a descendência verbal, pois o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito ao qual se refere. Esse é o princípio básico da concordância verbal. Vamos lá que eu vou explicar isso para vocês. Como se dá essa concordância entre o sujeito e o verbo? Bom, se o meu sujeito está no plural, o meu verbo concorda com ele em número e em pessoa, tá? Então, se eu estou falando as coisas, está no plural, na terceira pessoa do plural. Assim também, o meu verbo irá flexionar para a terceira pessoa do plural. Deu para perceber? Isso aí é justamente o que estamos falando de concordância. Há uma concordância entre o sujeito e o verbo. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo vai para o plural. Se o meu sujeito está no singular, o meu verbo vai para o singular, naturalmente. Ok? Isso aí se dá concordância verbal. Bom, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, como eu falei para vocês, tá? Tem outros exemplos aqui, ó. O verbo vai para a primeira pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome eu. Espero vocês na estação. Ó, esse espero se refere a quem? Eu espero, certo? Então, ele está aqui oculto, inclusive, né? O sujeito não está expresso na minha oração. Ele está concordando na primeira pessoa, espero. E daqui nós temos outros exemplos que vocês já conseguem entender perfeitamente, tá? Eu quero trazer para vocês os daqui de baixo. Ficam mais fáceis de serem visualizados. Maria e Mariá são minhas filhas gêmeas. Reparem que eu usei o verbo ser no plural. Por quê? Para concordar em número e em pessoa com o sujeito no plural. Maria e Mariá são elas. Elas são minhas filhas. Perfeito? Eu e Lucas. Quem são eu e Lucas? Eu e Lucas somos nós. Portanto, o meu verbo vai concordar em número e em pessoa com nós, a primeira do plural. Nós somos, olha aqui o exemplo de baixo. A violência e o desemprego. Eu tenho aqui, ó, dois elementos sendo mencionados, dois núcleos. Se eu tenho a violência e eu tenho outro núcleo, que é o desemprego, violência e desemprego. São dois núcleos, portanto, a concordância do meu verbo vai ser com o plural. Perfeito isso? Ficou claro para vocês? Então, violência e desemprego são sérios problemas, tá? Bom, queridos, então é isso. Essa concordância, ela sempre será feita entre o sujeito e o seu verbo, tá? Sempre concordando em número e em pessoa, tá? Espero que vocês tenham entendido bem essa matéria, muito fácil, muito tranquila de ser assimilada, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!